Comparando fundos lado a lado. A Batalha dos Fundos. Depois que André montou seu painel inicial e viu as informações fluindo com clareza, ele percebeu um novo desafio. Ok, agora sei como está cada FI, mas qual deles é melhor para mim? Como comparar rápido, sem passar horas abrindo gráficos? Esse é um dilema comum de quem investe. A comparação entre fundos quase sempre vira um teatro de planilhas. Um FI parece melhor no DY, outro tem vacância menor, outro tem imóveis melhores, e no final a cabeça vira uma roleta russa de informações. Para resolver isso, André criou o que ele chamou de Área de Combate dos FIs, um módulo do painel onde 2 ou mais fundos são colocados lado a lado, com a IA avaliando os indicadores automaticamente. Não é para ver quem ganha no DY ou no PVP apenas, é para entender o porquê da diferença. O painel comparativo funciona como um campo de batalha organizado. De um lado, os indicadores de risco, vacância, concentração de inquilinos, contratos próximos do vencimento. Do outro lado, os indicadores de retorno, DY, estabilidade de dividendos, valorização da cota. E ao centro, os indicadores estratégicos, qualidade dos imóveis, setor, região, liquidez, duração dos contratos. A IA entra como juíza imparcial. Ela lê relatórios, cruza dados históricos, identifica padrões e mostra onde cada fundo se sai melhor. Se o FA em vacância menor, mas o FIB tem contratos firmes por 10 anos, a IA destaca isso. Se o FIC paga um DY mais alto, mas está com PVP esticado, o painel mostra o alerta. É como ter um consultor profissional que não se cansa, não erra e não deixa viés emocional interferir. André percebeu rapidamente uma coisa: comparar FIs não é escolher o mais bonito, é escolher o mais equilibrado para sua estratégia pessoal. Isso ficou muito claro quando ele comparou 2 fundos famosos. Um pagava dividendos ótimos, mas tinha vacância subindo. O outro pagava menos, mas tinha contratos de longo prazo e imóveis premium. A IA concluiu: depende do objetivo. Se busca estabilidade, escolha o segundo. Se busca renda agressiva, o primeiro. Foi ali que André percebeu o poder real. O painel não toma decisões por você, mas te dá clareza para fazer a melhor escolha rápido e sem ansiedade. Esse tópico inicia a segunda fase do painel: sair do diagnóstico individual e entrar na comparação estratégica. No próximo tópico, vamos aprofundar essa comparação e ensinar a IA a revelar riscos ocultos dentro dos FIs, aqueles que não aparecem nos indicadores tradicionais, mas fazem toda a diferença na hora de investir. Te vejo lá! Revelando riscos ocultos com IA, os sinais invisíveis dos FIs. Depois de aprender a comparar FIs lado a lado, André começou a perceber algo que incomodava muitos investidores. Existem riscos que não aparecem em nenhum indicador tradicional. O DY pode estar alto, a vacância pode estar estável, o P sobre PV pode parecer atraente. E mesmo assim, um fundo pode estar caminhando para um problema sério. E esses riscos invisíveis são os que mais derrubam investidores despreparados. Foi numa noite de terça-feira que André percebeu isso na prática. Ele analisava 2 FIs de galpões logísticos. Ambos tinham indicadores parecidos, dividendos estáveis e contratos longos. Pareciam gêmeos. Mas quando ele pediu para sua IA analisar o histórico dos inquilinos, ela encontrou algo que jamais apareceria num relatório comum. O maior inquilino de um dos fundos estava com queda de faturamento há 18 meses. O risco? Possível devolução do galpão. Esse é o poder da IA. Ela consegue enxergar por trás da cortina. Risco oculto é tudo aquilo que não está no relatório, mas impacta diretamente o futuro do fundo. Aqui estão alguns exemplos que a IA pode revelar. 1. Dependência exagerada de um único inquilino. Mesmo que os contratos estejam firmes, se o maior inquilino está passando por dificuldades financeiras, o risco é real. 2. Região perdendo valor. A IA pode cruzar dados de criminalidade, demanda logística, construção de novos centros comerciais e até mudança de rotas de transporte.
3. Setor em declínio. Se o portfólio do fundo depende de empresas que estão perdendo relevância, isso cria um risco estrutural. 4. Gestão silenciosa demais. A IA identifica longos períodos sem movimentação, renegociações incompletas, falta de clareza nos relatórios e até mudanças abruptas no tom da gestão. 5. Contratos próximos do vencimento em setores sensíveis. O relatório mostra apenas a data. A IA mostra probabilidade de renovação, histórico do inquilino, demanda atual do imóvel e ofertas concorrentes. A grande sacada é: o investidor comum enxerga indicadores, a IA enxerga padrões. E padrões contam histórias. Histórias revelam riscos. Quando André viu o caso do inquilino fragilizado, decidiu ajustar sua carteira antes que o problema explodisse. 3 meses depois, o fundo anunciou a saída do locatário. A cota caiu forte. E André estava protegido, não por sorte, mas porque tinha um copiloto inteligente. A partir deste tópico, seu painel deixa de ser apenas um sistema de acompanhamento e passa a ser um detector de ameaças. Risco oculto não é magia, é informação que não está explícita, mas está presente. A IA conecta os pontos. No próximo tópico, vamos conectar essa análise de riscos ocultos com uma ferramenta poderosa: o score de risco com IA, uma pontuação inteligente que simplifica tudo e te entrega a resposta em segundos. Te espero no tópico 7. Criando o score de risco com IA. A nota final do FII. Depois que André aprendeu a detectar riscos ocultos e comparar FIIs de forma estratégica, ele esbarrou em uma dificuldade que muitos investidores compartilham. Com tanta informação, como decidir rapidamente quais fundos merecem mais atenção? Os indicadores estavam lá, os riscos estavam mapeados, mas ainda faltava uma forma simples de transformar esse enorme volume de dados em algo visual, direto e fácil de interpretar. Foi aí que ele criou o Score de Risco com IA, um sistema que dá uma nota final para cada FII, baseada nos principais fatores que realmente importam. A ideia não era inventar um número mágico, mas sim atribuir pesos aos elementos essenciais e deixar a IA calcular a estabilidade do fundo de forma objetiva. A inspiração de André veio de uma situação real. Ele estava avaliando 4 FIIs para montar uma carteira defensiva. Todos pareciam bons, todos pagavam dividendos estáveis, todos tinham relatórios sólidos, mas ele precisava priorizar. Afinal, investir é uma arte de dizer não para a maioria, e sim apenas para o melhor. Então, André montou uma matriz simples com pesos distribuídos assim: 30%, estabilidade dos contratos, tempo médio, renovação prevista, concentração por locatário. 25%, qualidade dos imóveis, localização, liquidez, potencial de valorização. 20%, saúde dos inquilinos, crescimento, faturamento e histórico de permanência. 15%, governança e eficiência da gestão, transparência, ações recentes e histórico de decisões. 10%, dividendos, consistência, não apenas YD atual, estabilidade ao longo do tempo. A IA então recebe todos esses dados, transforma em números, elimina ruídos e entrega uma nota de 0 a 100. Não para dizer invista ou não, mas para mostrar o nível de risco embutido. E o mais impressionante, em poucos segundos, o score revelou o que André não tinha percebido. Um dos FIIs, embora tivesse excelentes imóveis, dependia demais de um único inquilino que estava com o faturamento em queda. A nota despencou, e foi o suficiente para André tirá-lo da lista. O score de risco virou o filtro final, o funil que simplifica a decisão. É como transformar um dicionário financeiro inteiro em um semáforo. Verde, 80 a 100, risco baixo. Amarelo, 60 a 79, atenção. Vermelho, 0 a 59, risco alto. Esse tipo de painel dá ao investidor algo raro: clareza imediata. Nada de adivinhação, nada de achismo.
É uma ferramenta que mostra de forma transparente onde vale a pena dedicar energia. E o melhor, a IA aprende com o tempo. Quanto mais dados você coloca, mais preciso o score se torna. É como ter um consultor experiente evoluindo ao seu lado, sem custo e sem limitações. No próximo tópico, você vai ver como integrar esse score de risco diretamente ao seu painel, para acompanhar tudo em tempo real, e ainda criar alertas automáticos que avisam quando a nota de um FII começa a cair. Te encontro no tópico 8. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. A leitura inteligente dos indicadores, transformando dados em decisão certa. Imagina a cena. Você chega em casa depois de um dia puxado, abre o notebook e pela primeira vez sente que está no controle. Não porque você ficou rico de uma hora para outra, mas porque agora tem um painel de FIs com IA que começa a te mostrar o que antes parecia um labirinto. E é aqui que eu, Nando Riqueza, entro de novo para caminhar contigo nessa segunda parte da jornada. Hoje, meu amigo e minha amiga, vamos dar aquele passo que separa quem acha que entende de quem realmente decide com clareza. E para isso, deixa eu te contar uma história real de gente grande. Te apresento o Eduardo. Cara esforçado, 12 anos de trabalho na mesma empresa, juntando um pouquinho todo mês e sempre com a sensação de que podia estar fazendo mais. Ele investia em FIs, claro, mas do jeito mais comum, olhando o dividend yield do dia, comprando o que estava na moda, confiando em dicas soltas na internet. Resultado? Carteira que oscilava sem motivo, escolhas que não conversavam entre si e aquela eterna insegurança de quem investe no escuro. Até que um dia, conversando com um colega que manjava de data science, ele ouviu a frase que mudou o jogo. Você não precisa decorar indicador, só precisa entender o que ele te conta. Foi aí que o Eduardo montou exatamente o que você está montando agora. Um painel simples, visual, direto, onde a IA fazia o papel de intérprete oficial da carteira. De repente, indicadores que pareciam complexos viraram conversas fáceis. Vacância. Quanto do prédio está vazio? Cap rate. Quanto o fundo ganha comparado ao valor do imóvel? P sobre V. Estou comprando barato, justo ou caro? Dividendos. Tem consistência ou só brilho de curto prazo? Nada de linguagem difícil. Nada de fórmula que parece matemática da NASA. Só clareza. E aí mora a mágica. Quando você entende o comportamento dos indicadores, não reage ao mercado. Você antecipa ele. Eduardo, com a ajuda da IA, começou a enxergar microtendências, perceber padrões, comparar períodos e, principalmente, identificar riscos antes que o estrago chegasse. O painel dele não era só um painel. Era um mapa, era uma lanterna, era um Nando digital explicando tudo em português claro. E agora você vai entrar exatamente nessa fase também. A fase em que cada indicador vira um sinal de trânsito dizendo siga, espere ou cuidado. Sabe por quê? Porque a próxima parte, a última parte dessa série, é onde você aprende a usar a IA para interpretar movimentos, prever cenários e ajustar sua carteira com precisão. É a parte em que o seu painel deixa de ser um painel e vira sua central de comando financeira. E já te adianto, é ali que a mágica acontece.
Agora que você aprendeu a ler o painel, está na hora de aprender a agir com ele. Na próxima parte, você vai descobrir como transformar dados em estratégia, como a IA te protege de erros caros e como montar um ciclo de monitoramento que trabalha por você, mesmo enquanto dorme. Prepare-se! A última parte é onde você passa de investidor comum para investidor inteligente de verdade. Prompts práticos. Prompt 1. Comparação automatizada de FFIs. Crie uma comparação lado a lado entre dois FFIs, analisando DY, vacância, vencimento de contratos, concentração de inquilinos, PVP, qualidade dos imóveis e estabilidade dos dividendos. Mostre vantagens e riscos de cada um com linguagem simples. Prompt 2. Gerar recomendação baseada no objetivo. Com base em dois FFIs comparados, gere uma recomendação personalizada considerando o objetivo do investidor, estabilidade, renda, crescimento ou baixo risco. Explique o motivo da recomendação com clareza. Prompt 3. Identificação de riscos ocultos. Analise um FFI e identifique riscos ocultos cruzando informações sobre inquilinos, setor, região, histórico de renovação de contratos e saúde financeira dos ocupantes. Explique os riscos encontrados com clareza. Prompt 4. Alertas antecipado de problemas. Crie regras para um sistema de IA gerar alertas antecipados de risco em FFIs, com base em padrões como queda de faturamento de inquilinos, região em declínio, concentração excessiva e relatórios com sinais de alerta. Prompt 5. Criar score de risco personalizado. Crie um score de risco para FFIs com base em estabilidade dos contratos, qualidade dos imóveis, saúde dos inquilinos, governança e consistência dos dividendos. Gere nota de 0 a 100 e explique cada fator que impactou o resultado. Prompt 6. Análise comparativa por score. Compare 3 FFIs utilizando o score de risco calculado e gere uma conclusão indicando qual fundo tem melhor equilíbrio entre risco e retorno, com justificativas diretas e simples. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!